Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula do Professor Valdívia Resolve. A gente vai continuar falando um pouquinho sobre eletrodinâmica e hoje a gente vai falar um pouquinho das associações de resistores mista, de medidores elétricos como voltímetro no perímetro, geradores e receptores. Beleza? Bora lá! Bom, pessoal, como a gente viu na última aula nossa, a gente viu sobre associação de resistores. E a gente viu que existem associações em série e existem associações em paralelo. Na aula de hoje, a gente vai ver uma mistura dessas duas associações, as chamadas associações mistas. E para a gente começar a entender essa relação, a gente precisa entender o seguinte: toda vez que a gente tiver uma associação mista que eu não consigo identificar se ela é uma série ou paralela pura, eu vou ter que pegar trechos do circuito que indicam isso para a gente. Então, aqui no nosso desenho abaixo, nós temos o nosso exemplo aí, ó. No nosso exemplo abaixo, a gente tem uma associação entre 5 resistores, R1, R2, R3, R4 e R5, ligados ao ponto A e B. Então a gente tem que achar um trecho onde essa associação é pura. Como que a gente faz isso em geral? O jeito mais fácil de fazer isso é tentar achar um trecho que eu só tenho resistores em série e paralelo. E toda vez que eu identificar esse trecho, eu vou calcular a resistência equivalente e em seguida desse trecho e em seguida redesenhar um circuito. Então vamos começar a fazer isso com o nosso exemplo. Então vamos lá. Se a gente pegar aqui e observar, a gente tem o R1 que chega aqui e abre num nó. A gente tem o R2 que liga com o R3, a gente tem o R3 ligado somente com o R4 e o R4 ligado somente com o R3. Então aqui, o melhor jeito de fazer a identificação é pegar por trecho. Aonde que eu consigo visualizar exatamente um trecho só série ou paralelo? Eu vou ter esse trecho aqui, ó. Esses 3 resistores, eles vão estar somente em série. Se a gente observar o nosso circuito aqui, ó, vocês vão perceber que a corrente ela tem que passar obrigatoriamente pelos 3. E passar pelos 3, então, implica que esses 3 estão em série. Então, qual que é o papel agora? A ideia é o seguinte: sempre que eu acho a associação, eu sei que esses 3 resistores estão em série, então eu vou calcular a resistência equivalente desse trecho, o RS. E para calcular esse RS, eu vou somar R3, R4 e R5, propriedades do circuito série. E toda vez que eu fizer isso, eu vou redesenhar o circuito, beleza? Então, passando para o próximo slide. Redesenhando o circuito, ó, já fiz um esqueminha aqui, a gente tem o circuito original, certo? Com a minha associação em série. E redesenhando o meu circuito, vocês percebem que esses 3 elementos foram trocados por um único elemento chamado de RS. Olhando agora para a nossa relação aqui, ó, esse RS aqui, ó, pessoal, ele agora está, se a gente observar, vamos lá, ele vai estar exclusivamente em paralelo com esse ponto aqui, ó, e esse ponto aqui, que são as nossas referências. Então, esses 2 resistores sozinhos estão em paralelo. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que substituir. Vou até apagar aqui e colocar de outra cor, tá? Então, eu vou substituir. Vamos colocar, em vez de lápis, colocar canetinha. Mudança e uma cor diferente, azul. Eu vou substituir esse trecho com a sua equivalência. Então, esse trecho é um trecho de resistência em paralelo. Calculando a minha resistência em paralelo, usando a fórmula da última aula, eu chego à conclusão que esse trecho do circuito redesenhado, vamos lá, redesenhando, ele fica somente nesse formato aqui, ó. Ou seja, eu reduzi o circuito que era complexo num circuito simples, onde a resistência R1 está em série
com a resistência RP, porque a corrente elétrica obrigatoriamente tem que passar pelos dois, a mesma corrente elétrica. Feito isso aqui, passando para o próximo slide, vamos lá. Feito isso aqui, eu finalmente chego no resultado final do exercício, que aqui eu tenho um circuito série, eu redesenhando esse circuito, eu chego na minha resistência equivalente, somando essas duas resistências finais. Beleza, pessoal? E um detalhe importante para quando vocês tiverem a análise de circuito. Para ficar claro, aqui no exemplo é bem tranquilo e a gente precisa treinar os nossos olhos para conseguir enxergar trechos em série em paralelo. Então eu recomendo a resolução de exercícios de circuito para treinar, beleza? E para encerrar, existe um termo muito usado em circuitos que é o chamado curto-circuito. E o que é um curto-circuito? É você ligar um fio com uma resistência menor que o meu resistor, fazendo um gap, um pulo para a nossa corrente elétrica. Então, no trecho normal, a corrente elétrica fluiria aqui. Aqui, a corrente elétrica ela tende a escapar da maior resistência. Então, ela foge dessa resistência R. E quando essa resistência R tem esse curto-circuito, ela é desconsiderada do nosso circuito. Beleza? Tomem muito cuidado na resolução de circuitos onde aparece resistor em curto. Beleza? Então, passando para o próximo slide. Já que a gente está falando de circuitos elétricos, a gente tem que falar que existem nesses circuitos elétricos medidores de circuitos, tanto de corrente quanto de tensão. Esses medidores elétricos é o que a gente vai abordar agora. E o primeiro deles é o amperímetro. E é muito importante frisar que o amperímetro ele tem que ser ligado sempre, ele é usado sempre para medir a corrente elétrica de um circuito e ele tem que ser obrigatoriamente usado em série com o elemento que eu quero calcular a corrente. Isso vem lá das propriedades de circuito série paralelo. Toda vez que um circuito é série, significa que a corrente de um elemento é igual à corrente do outro, ou seja, a corrente é constante. Então, para eu saber a corrente que passa no nosso amperímetro, obrigatoriamente eu tenho que colocar esse amperímetro em série com o meu circuito. Beleza? Aqui eu coloquei alguns elementos para serem nomeados. Isso aqui é uma representação gráfica de um circuito com gerador e resistor. Então a gente começa. Essa bolinha com a letra A dentro é a representação de um circuito do nosso amperímetro. Em azul, nós temos o nosso resistor. E em verde, nós temos o nosso gerador, que é uma pilha, é uma fonte de energia, tudo bem? Uma fonte de tensão. Tranquilo? Então, tomem cuidado. Algumas questões teóricas apontam que a gente tem que saber a ideia de que é um amperímetro ideal, o que é um amperímetro real. O amperímetro ideal tem sempre resistência elétrica nula, mas numa situação real a gente não consegue um dispositivo eletrônico com resistência elétrica nula. Todo elemento da natureza tem resistência elétrica à passagem de corrente elétrica. Então, um circuito elétrico chamado real, o amperímetro real, ele possui uma resistência interna, que deve ser a menor possível comparada às resistências do circuito. Tudo bem? Então tomem cuidado com essa ideia de amperímetro real e amperímetro ideal. Geralmente nos exercícios de física nós desconsideramos a resistência do amperímetro. Então geralmente nos exercícios a gente usa amperímetros ideais. Mas de qualquer forma é importante tomar cuidado. Beleza, pessoal? Bora falar dos voltímetros agora. Já os nossos voltímetros, eles são usados para medir a diferença de potencial de um circuito ou a tensão elétrica. Eu posso medir do circuito todo, eu posso medir apenas de um elemento, mas esse é um aparelho de medida usado para medir a diferença de potencial, tá? E assim como na propriedade do circuito série, para a gente poder saber efetivamente a tensão do nosso dispositivo, do nosso circuito, esse
esse voltímetro, desculpa, deve ser ligado sempre em paralelo com o nosso dispositivo. Então, aqui no nosso caso, observando a nossa situação, eu tenho o meu resistor R e eu tenho aqui um nó e outro. Isso significa que o nosso voltímetro, representado por uma bolinha com a letra V dentro, ele está em paralelo com o resistor R. Como no anterior, eu fiz algumas anotações aqui que a gente tem que nomear. Aquele elemento zigue-zagueado ali é a representação gráfica dos nossos resistores, no caso, o nosso resistor. O elemento em vermelho é o nosso voltímetro. Nosso finalzinho ficou bacana, hein? Mas tudo bem, é o voltímetro. E o nosso elemento em verde aqui é o nosso gerador. Beleza? E como eu falei no anterior, existem algumas questões teóricas. Num circuito elétrico, o voltímetro ideal tem resistência elétrica infinita, ela é a maior possível, para fazer que a corrente passe toda pelo resistor R e eu consiga medir somente a tensão. Já um voltímetro real, aquilo que a gente tem efetivamente na nossa relação cotidiana, um voltímetro real, tem uma resistência interna não infinita, mas que ela deve ser a maior possível comparado às resistências do meu circuito. Beleza, pessoal? Até aí a gente entendeu então um pouquinho do amperímetro, do voltímetro. Então agora a gente vai falar um pouco de uma relação que a gente está citando. A gente vai começar a falar um pouquinho desse nosso amigo gerador aqui, tá? Bora lá? Então, primeira designação, a gente tem uma parte teórica que a gente tem que entender. Todo gerador, ele é na verdade um dispositivo capaz de transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica. Então, se a gente observar no nosso fluxograma aqui, qualquer forma de energia entra no gerador e ele transforma em energia elétrica. Só que esse processo sempre ocorre com perdas no processo. E não é possível que essa transformação ocorra sem que ocorra uma certa perda. Isso ocorre nos nossos cataventos eólicos em energia eólica. Isso ocorre nas nossas hidrelétricas. Ocorre em termoelétricas. Ocorre em toda forma de transformação energética para produção de energia elétrica. Tudo bem? Então, guardem isso. O gerador é aquele dispositivo capaz de transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica. Beleza? Existem dois tipos de geradores que a gente tem o costume de trabalhar. Então, geralmente, a gente tem os geradores chamados de ideais. E um gerador ideal é quando ele não oferece nenhuma resistência ao movimento das cargas no seu interior. Então, um gerador ideal, como vocês podem ver nos slides anteriores, um gerador ideal não oferece resistência, ele nem apresenta essa resistência interna. A representação gráfica do nosso gerador ideal é exatamente o que a gente viu anteriormente. E a DDP que esse gerador ideal fornece é chamada de FEM, chamada de força eletromotriz. Ele leva o nome de força, mas não é uma grandeza física força. Ele é a grandeza física DDP, tensão. Então a FEM é sempre medida em volts. Tudo bem? Já num gerador real, que é isso que a gente tem no nosso cotidiano, sempre o gerador real ele apresenta uma resistência interna. Existe uma perda de energia no processo, ele apresenta uma resistência. Opa, não é marca-texto, é canetinha. Uma resistência à passagem de cargas elétricas do menor para o maior potencial. Nesses geradores de transformação não é total, ou seja, existem perdas no processo. E como que é representado graficamente um gerador real? Esse gerador real, ele é representado por um gerador ideal e uma resistência interna que geralmente é representada pelo R minúsculo. Então essa aqui é a nossa resistência
Opa, mudou de cor. Nossa resistência. Vamos lá. Interna. Tudo bem? E essa resistência interna continua sendo medida em ohms. Essa resistência interna é o que possibilita, é o que causa a perda de energia durante o processo. Beleza? Com isso, vamos para o próximo slide. Nesse circuito, a gente tem que analisar o fluxo de corrente elétrica no interior de um gerador. Geralmente a gente fala de analisar esse fluxo de corrente elétrica num gerador real. E é muito importante o seguinte: no circuito como um todo, a corrente sempre flui do maior potencial do polo positivo para o polo negativo. Mas internamente, dentro aqui do meu gerador real, essa corrente flui do menor para o maior potencial. Tudo bem? Lembra daquele conceito que a gente viu na aula passada de menor e maior potencial e principalmente de corrente elétrica convencional e real. Beleza? Ó, até forma um rostinho. Olha que belezinha. Forma um rostinho triste aqui, né? Mas tudo bem, vamos apagar o rostinho que a gente vai precisar continuar. Vamos lá, apagando. Vamos lá. Ficou claro isso aí então, né, pessoal? A gente tem que tomar cuidado um pouquinho com essa ideia de corrente real e corrente convencional. Então aqui a gente tem uma análise aqui, ó. Tudo bem? Lembrando que a corrente sempre flui do menor para o maior internamente no meu gerador. E olha só, no meu gerador a gente tem que falar de uma equação que possa mensurar alguns elementos desse gerador, tudo bem? Eu tenho na entrada desse gerador uma força eletromotriz. Essa força eletromotriz, parte dessa força eletromotriz, ou seja, essa energia total, essa DDP total fornecida pelo gerador, eu tenho uma perda de energia, uma energia dissipada. Como eu estou falando de produtos de tensões, então a DDP total, a DDP útil, então a energia dissipada é uma DDP dissipada. A gente lembra que R vezes I também dá para calcular DDP. Lembra da primeira lei de Ohm lá? Beleza. E essa, depois de todo o total, depois desse total aqui, dissipar energia, sobra o que a gente chama de tensão elétrica que vai ser destinada ao nosso circuito. Uma tensão elétrica chamada U. Se a gente fizer um fluxograma, a gente sabe que a soma, então vamos lá, conceito energético, hein? A soma da energia dissipada mais a tensão obrigatoriamente tem que ser igual a força eletromotriz. Então, a força eletromotriz igual a tensão mais a tensão dissipada. Como que importa para a gente no circuito? Geralmente, a tensão que o gerador fornece para o circuito funcionar. Então, para a gente calcular essa tensão, a gente pega o total, que é a força eletromotriz, menos a resistência interna vezes a corrente. E essa aqui, pessoal, é a equação do gerador. Essa equação do gerador é muito importante para a gente poder fazer análises numéricas dos nossos geradores reais. Beleza? Bora para o próximo slide. Assim como nos nossos resistores, os nossos geradores também podem ter cálculo de potência. Esse gerador ele gera energia e ele consome energia. Então, para calcular essa potência, eu peguei o nosso fluxograma do slide anterior e simplesmente multipliquei todo mundo por I. E olha que interessante, eu não mudo ninguém, porque eu multipliquei todo mundo por I. Entretanto, tensão vezes corrente é potência. Então, olha só, a força eletromotriz, que é a nossa DDP total, ela vai mensurar a nossa potência total. E como que eu calculo a potência total? É a corrente vezes a a tensão da FEM, a força eletromotriz. Tudo bem? Então, temos aqui a tensão total, a potência total fornecida pelo meu circuito. Tudo bem?
Agora, o que é útil? O que aquilo é efetivamente utilizado no nosso circuito? O que é efetivamente utilizado no nosso circuito é a DDP. Então, essa DDP, essa tensão elétrica. Então, o que é realmente utilizado é o que é útil para a gente. Então, como que eu vou calcular a potência útil? A potência útil vai ser um produto da corrente vezes a tensão que é utilizada no circuito. E como que vai ser calculada a potência dissipada? Vai ser aquele produto R vezes I vezes I. Então, R vezes I vezes I é R vezes I ao quadrado. Então, a potência dissipada é a resistência interna vezes a corrente ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Até aí, tranquilo? Continuando, hein? Por fim, do gerador. Tem bastante informação do gerador aí, hein, galera? Todo gerador tem uma representação gráfica. Num gráfico tensão em função, tensão em função da corrente. Então, a tensão está aqui, a corrente é esse eixo. Sempre que esse gráfico for abordado, vocês vão ver uma reta decrescente, que toca o eixo das ordenadas. Esse ponto é o que a gente chama de ponto onde a gente sabe a FEM, a força eletromotriz. Tudo bem? Esse gráfico ele diminui, ele cai até chegar num ponto onde a tensão é zero e a corrente é a máxima possível. Esse ponto é chamado de ICC, que é corrente de curto-circuito. Então, vamos escrever isso aqui. O nosso ICC é a nossa corrente de curto circuito. É a maior corrente elétrica possível no nosso gerador. E como eu faço para calcular essa corrente? É uma relação gráfica. Isso é um triângulo retângulo. Então, para calcular essa ICC, é só dividir o cateto oposto pelo cateto oposto, que é o E, pelo R, que é a resistência interna. Desculpa, eu falei bobagem. Não tem relação com o triângulo, não. É uma relação da primeira lei de Ohm. Se a gente falar aqui o R vezes I, a gente pode falar que I é E, né, que é a eletromotriz, é uma DDP, sobre a resistência interna. A gente vê ali, beleza, pessoal? Então, tá aqui, o ICC vem lá na nossa fórmula da primeira lei de Ohm. E, por fim, qualquer elemento que forneça energia total, isso tem uma útil, que a gente consome, esse elemento ele tem um certo rendimento. E como que a gente calcula o rendimento representado pela letra grega Ni? É dividindo a potência útil pela potência total. E se a gente colocar as formulinhas aqui, vamos cortar elementos em comum que é a corrente, para calcular a rendimento, vai ser U sobre E. Lembrando que essa resposta vai ser dada sempre, essa resposta tem que ser um número entre 0 e 1. Geralmente num gerador real não teremos um rendimento igual a 1. Eu não consigo ter uma tensão e uma força eletromotriz iguais. Tudo bem? Então esse número tem que ser entre 0 e 1. Por exemplo, se o rendimento de um gerador for de 0,35, significa que a gente pode dizer também que o rendimento foi de 35%. Tudo bem? Então lembrem disso. Se for me dado um rendimento em porcentagem, eu preciso transformar ele num número inteiro aí. Beleza, pessoal? Tranquilo? Beleza, bora lá então. Receptores elétricos. A gente fala um pouquinho agora do inverso. A gente falava de um elemento que produzia energia. Agora a gente fala do contrário. A gente tem um elemento que recebe energia para fazer outra coisa. Então a gente designa que um receptor elétrico é todo dispositivo capaz de transformar energia elétrica em outra forma de energia. E para ilustrar isso aqui, eu coloquei para a gente dar uma olhadinha aqui um ventilador. O que o ventilador faz? Ele pega a energia elétrica que vem da rede e transforma em algo útil, uma outra forma de energia. Porém, o ventilador, se vocês colocarem a mão no motor dele, ele esquenta. Ou seja, eu
perco parte da energia no processo? Transforma em energia térmica. Essa perda energética é a nossa energia dissipada. Tudo bem? Então, é um exemplo bem simples. Qualquer elemento que transforme energia elétrica em outra forma de energia que não energia térmica. Lembra que o resistor tem essa função específica. O resistor transforma energia elétrica em energia térmica pelo efeito Joule. Então, a gente está falando de outros elementos do circuito. Tudo bem? Continuando, bora lá. Analisando também a corrente elétrica no nosso receptor. No nosso receptor, é importante destacar que a corrente elétrica ela vem no circuito e ela chega no nosso receptor pelo polo positivo, né? Nossa barra maior do receptor ali. E quando ela faz isso, ela passa pelo nosso receptor, causando uma perda de energia. Esse Rzinho linha que a gente fala, é a nossa... Opa, não, tá na canetinha. Vamos lá. É a nossa... Vamos arrumar isso aqui. Espera aí que tá difícil. É a nossa... resistência interna. Professor, mas se é a mesma resistência interna do gerador, por que ela escreve diferente? Justamente para diferenciar. E o Ezinho, nossa letra grega, né? E com um tracinho, é a chamada de Fessem. Também conhecido como força. Opa, tirei do lugar aqui. De novo. Vamos lá. Força contra eletromotriz. Por isso, Fessem. Tudo bem? Então, tomem cuidado com as nomenclaturas, tá, pessoal? Quando é gerador, a gente chama de força eletromotriz. Quando é receptor, é força contra eletromotriz. Então, na equação, vamos corrigir um erro aqui, porque eu coloquei a equação do gerador, não é a equação do gerador, é a equação do... Vamos lá, corrigindo. Receptor. Então, na nossa equação do receptor, a gente tem o seguinte diagrama, tá? Eu tenho uma tensão que vem do meu gerador, que é a tensão elétrica. Quando ela chega do meu receptor, parte da energia se perde no processo. O que sobra é que efetivamente é transformado em outra forma de energia. E essa DDP que faz esse circuito funcionar. Então, é chamada força contra eletromotriz. Fazendo a mesma questão do gerador, a soma da força contra a eletromotriz mais da energia dissipada, DDP dissipada, é o igual à tensão elétrica que entra no circuito. É uma conservação energética aí, tá, pessoal? Então, agora a gente tem uma nova equação, só que agora a equação do receptor, U igual a E' mais R vezes I. Tudo bem? Lembrando, U de tensão elétrica e força contra eletromotriz, ambas medidas em volts. O nosso Rzinho é resistência interna do receptor e a corrente elétrica, resistência interna medida em ohms, corrente medida em amperes. Beleza? Continuando. Assim como no gerador, a gente analisa a potência elétrica no receptor. Multipliquei todo mundo pela mesma corrente I lá que eu fiz anteriormente. E vou fazer a mesma análise. Quem que faz o papel da potência total? Quem faz o papel da potência total? A potência total é papel da tensão elétrica. Então, para calcular a potência total, I vezes U. Quem é útil no circuito, no receptor? Vai ser a força contra a eletromotriz. Então, a potência útil é I vezes E', força contra a eletromotriz. E como que eu calculo a minha energia dissipada? A potência dissipada vai ser a resistência interna vezes a corrente que passa por ela ao quadrado. Tudo bem? Temos aí 3 expressões de potência. Assim como no gerador, no receptor eu também tenho um gráfico. Esse gráfico mostra pra gente o seguinte, Vamos lá.
onde esse gráfico agora é uma reta crescente, ele não começa no ponto 0, 0, ele começa aqui deslocado. Esse ponto onde o gráfico toca o eixo das ordenadas é o que a gente chama de ponto onde eu tenho o valor da minha força contra a eletromotriz. Tudo bem? E aqui eu tenho um ângulo, certo? Aquele ângulo θ. Se eu tiver pontos aqui, eu consigo calcular expressões através da relação do triângulo retângulo aqui, sim, usando esse ângulo. Tudo bem? E por fim, assim como no gerador, o receptor também tem rendimento. Continua sendo a potência útil pela total. Abrindo as expressões, colocando as fórmulas adequadas, a gente vê que a potência útil é E', potência total é representada por U. Então, o rendimento é E' sobre U. Tudo bem? Lembrando ainda que ele tem que continuar sendo um valor entre 0 e 1. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Eu acho que com isso, um pouquinho mais demorado hoje, a gente encerra a parte da nossa teoria. Bora para a parte de resolução de exercícios, tentar agilizar o processo, beleza? Bora lá. Então vamos lá, primeiro exercício. Um circuito com resistores é ligado a uma bateria de 12 volts. Então eu já sei a DDP que está ligada no circuito, como mostra a figura. Qual a tensão no resistor de 2 ohms? Então ele quer a tensão... Opa, vamos colocar lapisinho. Ele quer a tensão no resistor de 2 ohms. Tudo bem? Primeiro passo. Como é um desenho mais parecido com a situação real, eu vou redesenhar o meu circuito para uma representação gráfica, como eu já mostrei para vocês, tá? Esse aqui é o nosso circuito. Aqui eu tenho o meu resistor de 2, aqui eu tenho de 6, aqui eu tenho de 4 e aqui eu tenho de 1,6 ohms. Primeira coisa, treinar nossos olhos. Aonde que eu tenho um circuito sério paralelo puro? Se eu pegar esses dois pontos aqui, ó, entre esses dois pontos eu tenho um trecho aqui em paralelo. Paralelo. Então, qual é o primeiro passo? Eu vou calcular essa resistência equivalente do meu trecho em paralelo. Então, 1 sobre minha resistência equivalente. Vocês podem ver que hoje minha letra está melhor, minha canetinha voltou. Vai ser 1 sobre 6 mais 1 sobre 4. O mínimo múltiplo comum entre 6 e 4 é 12. 12 dividido por 6, 2 vezes 1, 2. 12 dividido por 4, 3 vezes 1, 3. Então, 1 sobre a resistência equivalente vai ser 2 mais 3 sobre 2. 1 sobre a minha resistência equivalente é igual a 5 dozeavos. Multiplicando em cruz, fazendo o processo adequado, vai ficar 12 sobre 5. Então, a resistência equivalente nesse caso aqui vai ser 2,4 ohms. O que eu vou fazer agora? Bom, como eu fiz um valor, eu vou redesenhar o circuito. Eu vou substituir naquele trecho por um trecho, um resistor único. Então, eu vou ter um resistorzinho, mudando de cor. Eu tenho outro resistorzinho em vermelho, que é esse que a gente encontrou. E a gente tem um terceiro resistorzinho. Esse aqui é o de 2. Esse aqui é o de 1,6. E esse aqui é o que a gente encontrou, de 2,4 ohms. Agora, esse trecho todo é um trecho em série. Sabendo isso, a resistência equivalente do circuito todo vai ser a soma desses três elementos. 2 mais 2,4 mais 1,6. A resistência equivalente aqui vai dar, no final das contas, 6 ohms. Bom, agora que eu sei a resistência equivalente do circuito todo e eu sei a tensão que ele deu lá no enunciado de todo o circuito,
eu consigo calcular pela lei de Ohm, URI, né, a lei da resistência, eu consigo. Tensão do circuito é igual a resistência equivalente do circuito total vezes a corrente do circuito. Eu consigo calcular a corrente que a bateria fornece. Então, como vai ficar isso aqui? 12, a resistência equivalente, que é 6, vezes a corrente do circuito. A corrente do circuito, o 6 está multiplicando, passa dividindo. 12 dividido por 6, a corrente do circuito é igual a 2 amperes. E olha como é importante essa análise. Como eu descobri a corrente do circuito, vamos pegar a nossa canetinha aqui, vamos pegar o verdinho e vamos analisar como que se comporta a corrente. Ela flui pelo fio, passa pelo nosso resistor de 2 ohms e ela se divide em duas correntes. Depois, ela atravessa esses dois resistores e se junta novamente para chegar no outro polo da bateria. Então, nesse resistor aqui, que é o tema da nossa aula, esse cara vai passar bonitinho, essa corrente inteira, essa corrente de 2 amperes, vai passar pelo resistor de 2 ohms. Então, a corrente do circuito é igual à corrente do resistor de 2 ohms, que é 2 amperes. Está aqui a nossa resposta. Beleza, pessoal? Vamos apagar aqui o circuito para deixar bonitinho a resolução para vocês. Tranquilo? Bora para mais um exercício então, bora lá. Vamos lá, amperímetro ideal. O amperímetro ideal do circuito abaixa a média intensidade da corrente elétrica no circuito e é 5 ohms. Então, amperes. Desculpa. Então, ó, detalhe. O amperímetro ele não mede a corrente do circuito. O amperímetro, muda a cor. Vamos mudar a cor aqui. O amperímetro ele mede a corrente somente do resistor R1, porque é onde está passando essa corrente aqui. Então, o amperímetro mede a corrente 1 e ela vale 5 amperes. Calcule a leitura do voltímetro. Vamos coletar os dados. Eu tenho o valor de 1, eu tenho o valor de R1, que vale 4 ohms. Eu tenho o valor de R2, que vale 2 ohms. E eu tenho o valor de R3, que vale 3 ohms. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou fazer uma análise desse circuito por trecho. Vamos pegar o trecho que eu identifico. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que os meus medidores elétricos não vão ser parte da análise agora, só os resistores. Então, aqui ó, eu consigo identificar que esse trecho é um trecho em paralelo do resistor R1 com o resistor R2. Então, no meu trecho em paralelo, nesse trecho em paralelo eu consigo aplicar propriedades. Então, olha só. No meu trecho em paralelo, eu posso afirmar que no trecho em paralelo, a tensão ela sempre vai ser... Opa! Bugou aqui. Ela sempre vai ser constante. Se isso é uma realidade, eu vou poder pensar o seguinte. A tensão no resistor R1 vai ser igual à resistência R1 vezes a corrente I1. E essa tensão U1 vai ser igual à tensão para o resistor R2, porque que a tensão em R1 tem que ser igual em R2 porque eles estão em paralelo. Então, eu vou calcular a tensão em 1, que vai ser R1 vale 4 e a corrente I1 vale 5. Então, a tensão em 1 no resistor R1 e a tensão no resistor R2 tem que ser igual porque estão em paralelos e elas valem 20 volts. Com isso aqui, eu consigo ainda no trecho, ficou muito estranho aqui.
ainda no trecho em paralelo, eu consigo pensar que a tensão em 2 é igual a R2 vezes I2. Professor, mas por que eu preciso fazer isso? Pelo seguinte, lembra que num circuito paralelo as correntes se dividem e elas vão se juntar aqui. E quando elas se juntarem, eu tenho que saber o valor total que passa em R3. Então, o que eu vou fazer? O 2 eu sei, vale 20. O R2 eu sei, vale 2. A corrente I2 eu consigo descobrir. O nosso amigo I2 vai valer 20 sobre 2. O I2 vai valer, no final das contas, 10 amperes. Beleza? Então, eu tenho a corrente I2 e eu tenho a corrente I1. Com essas duas correntes, eu consigo calcular a corrente total do circuito. Essa corrente total, por ser um circuito em paralelo ainda, é a soma de I1 mais I2. Então, a corrente total do circuito vai ser... Quanto vale a corrente I1? 5. E a corrente I2? 10. Então, a corrente total vai valer, no final das contas, 15 amperes. Sabendo essa corrente total, agora eu consigo analisar no resistor R3. Bom, de novo, vou aplicar a lei de Ohm. A tensão 3, que eu quero descobrir, porque é onde está marcando meu voltímetro, desculpa, é igual a R3 vezes I3. A tensão 3 eu quero descobrir. Quanto vale R3? Está ali no desenho, 3. E I3 eu acabei de descobrir. Lembrando que I3... Opa, Romano. I3 é igual a I total. E quanto vale o I total que a gente calculou? 15. Então, a tensão 3, que é a tensão no voltímetro, vai valer no final das contas 45 volts. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí, ó? Vamos até diminuir aqui, ó. Alguma dúvida? Então, a tensão de 45 volts. Tranquilo? Bora para o próximo exercício. Vamos lá. Exercíciozinho de geradores. Tem um gráfico e ele fala o seguinte, ó. Para os valores de U e I indicados no gráfico, o gerador apresenta um rendimento, então vou marcar o rendimento de 80%. Lembrando que o rendimento não pode ser em porcentagem, ele tem que ser um número entre 0 e 1. 80% é 80 sobre 100, então na verdade ele é 0,8. Rendimento não tem unidade de medida. Determine os valores de U e I nesse circuito. Vamos pegar o que tem no gráfico. No gráfico ele me mostra, ó, aqui em cima, ó, onde o ponto onde toca o eixo das ordenadas. E esse aí a gente já definiu que a nossa força eletromotriz é de 50 volts. O eixo onde o gráfico toca o eixo das abscissas é a corrente de curto-circuito, e ele vale 20 amperes. Esses são os dados que o exercício me deu, e ele quer saber o valor de U, indicado no gráfico, e ele quer saber o valor de I, também indicado no gráfico. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui, pessoal, a gente pode usar a equação do rendimento. E qual que é a equação do rendimento? A equação do rendimento no gerador é U sobre E. Então, eu tenho o valor do rendimento. Opa, ela vale 0,8. O eu quero descobrir e o E vale 50. Multiplicando em cruz, é 0,8 vezes 50. Então, U no final das contas vale 40 volts. Tem aqui a minha primeira resposta. Descobri o valor de U através da equação do rendimento. Segundo passo agora. Vou até fazer uma bolinha aqui, porque é o primeiro passo, segundo passo. O segundo passo agora
é calcular a corrente. Mas para calcular a corrente, obrigatoriamente eu preciso da resistência interna, equação do gerador, lembra? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar a corrente de curto-circuito. A gente também tem uma formulinha, já foi apresentada nesse vídeo. Para calcular a corrente de curto-circuito, eu faço E sobre a resistência interna. Essa é a formulinha. Essa formulinha vem da lei de Ohm, da lei da resistividade, da resistência, desculpa. A corrente de curto-circuito eu sei, vale 20. A força eletromotriz eu também sei, vale 50. Eu quero saber o valor de R. O valor do meu R vai ser, então, 50 dividido por 20. No final das contas, o valor do meu R vai valer 2,5 ohms. Só que não é isso que eu quero a corrente. Para calcular a corrente, eu vou fazer o terceiro passo, usar a equação do gerador. Qual que é a equação do gerador? U é igual a E menos R vezes I. Ah, professor, eu nunca vou lembrar se é menos ou mais. Simples, para memorizar, lembra que gerador doa energia, ele fica negativo. Receptor recebe energia, ele fica positivo. Então, como vai ficar isso aqui? Eu sei que a DDP é 40, eu já calculei lá no começo. A força eletromotriz, opa, mexi aqui no zoom. A força eletromotriz, opa, fiquei numa posição péssima com a mão aqui, por isso que eu não estou conseguindo escrever. A força eletromotriz, eita, 50 menos a resistência interna, a gente descobriu, 2,5 vezes I. O 50 é positivo, ele passa para o outro lado, negativo. Então vai ficar 40 menos 50 igual a menos 2,5 I. 40 menos 50 menos 10 igual a menos 2,5 I. Multiplico isso aqui por menos 1. Então, o 2,5 está multiplicando, passa dividindo. 10 dividido por 2,5. Então, o I aqui vai ficar, no final das contas, 4 amperes. Pessoal, um exercício a gente usou praticamente todas as fórmulas que a gente viu sobre geradores. Tudo bem? E com isso a gente vai para o último exercício da aula. Vamos lá, um exercíciozinho de receptores. Vamos lá. Um gerador fornece uma DDP a um motor de 400 volts. O motor tem resistência interna de 20 ohms e é percorrido por uma corrente elétrica de 500 miliamperes. Então, vamos coletar esses dados? Vamos lá. Opa. Vamos lá. A DDP é de 400 volts. A resistência interna do... um gerador fornece ao motor, então a resistência interna do motor, 20 ohms. E a corrente que flui por esse receptor, motor, é de 500 miliamperes. Lembrando que milha é 1 sobre 1000. Então, 500 sobre 1000 vai ser 0,5 amperes. Nossa, que 0,5? Vamos arrumar. 0,5 amperes. Ai, nossa senhora. Aí, foi. Aí, o item A. Vamos lá. O item A fala o seguinte: calcule a força contra-eletromotriz do motor. Se eu tenho o R' e I, eu posso usar a equação do receptor. U é igual a força eletromotriz, contra-eletromotriz, mais a resistência interna, vezes a corrente. Substituindo os valores, 400 igual E' que eu quero descobrir, mais a resistência interna, que é 20, vezes a corrente, que é 0,5. Arrumando isso aqui, como vai ficar?
vai ficar 400 igual e', e multiplicando 20 vezes 0,5 dá 10. O 10 está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Então, fica 400 menos 10. A força contra eletromotriz, no final das contas, vai ser de 390 volts. Tudo bem? Item B. Vou fazer de outra cor para facilitar a visualização. A potência total do motor. A gente já viu fórmulas de potência para receptores. A potência total é U vezes I. O U eu tenho, o I eu tenho. Então, a potência total vai ser... Opa. Cadê? Ixi, onde que eu escrevi? Vamos lá. Vai ser U igual a... Cadê o U? 400 vezes a corrente, que é 0,5. Fazendo mais uma linha aqui para a gente continuar. 400 vezes 0,5, então a potência total é de 200 watts. Então, achamos a potência total do nosso motor. Item C, vamos lá. O item C pede a potência útil, também chamada de potência mecânica. Num receptor, a potência útil usa força eletromotriz. Opa. Então, potência útil. Peraí que deu... Nossa, saiu tudo aqui. Entrou no zoom. Força eletromotriz vezes I. Então, a potência útil é igual a 390, que a gente já calculou, vezes I, que é 0,5. Então, a potência útil vai ser 390 vezes 0,5, vai ser de 195 watts. Tudo bem? Tá aí. Então, temos mais uma resposta. E tem... Vou mudar de cor de novo. Vou colocar azul de novo. Item D. Se não couber espaço, eu vou para uma próxima página. A potência dissipada. Potência dissipada a gente já viu que é a resistência interna, que é a do receptor, vezes a corrente ao... Opa, entrou no zoom. Quadrado. Então, a potência dissipada vai ser a resistência interna é 20 vezes 0,5 ao quadrado. Vou tentar terminar num zoomzinho aqui, tá, galera? Não, agora eu vou mexer com o zoom. Vamos lá. Então, a potência dissipada... 20 vezes 0,5 ao quadrado, que é 0,25. Então, isso aqui no final das contas vai dar... Deixa eu fazer um... 5 watts. Tudo bem, pessoal? E o item E, que é o rendimento, eu vou fazer na próxima slide, beleza? Bora lá. E por último, ele quer que você calcule o rendimento desse receptor. Lembrando que o rendimento num receptor vai ser a relação E' sobre U. Eu tenho o valor de E', está lá no slide anterior, mas está lá. O rendimento, o E', a gente chegou à conclusão que era 390 e a DDP era 400. Fazendo essa divisãozinha, o rendimento vai dar 0,975, ou, se preferir em porcentagem, o rendimento é de 97,5%.
E com isso, pessoal, a gente encerra a nossa aulinha de hoje. Aula longa, aula com vários conteúdos. Por favor, lembrem-se, a aula online precisa, assim como numa sala de aula tradicional, fazer anotações. Vejam o vídeo, pausem, façam anotações, faz a fórmula no caderno, copiem, façam um caderno, tá? É muito importante para a formação de vocês. Beleza, pessoal? Com qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos e tchau!